Olá pessoal, tudo bem? Nossa conversa de hoje é sobre eleições. O perfil etário do eleitor tem mudado e os votantes idosos terão cada vez mais destaque nas eleições do país. E é por este motivo que nesse vídeo nós vamos conhecer a força do público idoso para mudar os rumos da política brasileira. Acompanha comigo. A taxa de crescimento médio anual da população tem reduzido. De acordo com os cenários projetados por institutos de pesquisa, a população idosa irá subir de 7,3% em 2010 para 29,5% em 2100. Isso significa que existe uma tendência de envelhecimento nunca vista em 200 anos da independência do Brasil. E não é só isso. Essa mudança na expectativa de vida do brasileiro afeta diretamente o perfil eleitoral do país. Vejamos. O Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão máximo da justiça eleitoral no Brasil, revela que o número de votantes com 70 anos ou mais, para os quais o voto é facultativo, somam em 2022 quase 12 milhões de registros. A tendência de mudança na representatividade do público com mais de 60 anos nas eleições e nos recortes populacionais só reforça como os idosos serão um público-chave para a escolha de nossos representantes. E as estatísticas provam isso. Quando nós observamos a estrutura etária do país, percebemos que a base, que é composta por camadas mais jovens, irá diminuir com o tempo. Enquanto isso, o topo da pirâmide etária aumentará. Já se nós considerarmos os recortes por gênero, é possível perceber que nos próximos anos a população de mulheres idosas irá aumentar. Por outro lado, saber que as mulheres viverão mais não significa que elas terão condições de vida tão favoráveis assim como muitos homens. Vou te explicar. A OMS, Organização Mundial de Saúde, reconhece o gênero como um fator crítico para o processo de envelhecimento, ou seja, apesar das mulheres viverem mais, questões como discriminação e violência doméstica, por exemplo, podem resultar em vulnerabilidade para esse grupo. Mas se liguem nessa informação, mulheres permanecerão com a tendência de maior representatividade no tamanho populacional e serão elas que terão maior peso entre os idosos com diferença relevante em relação aos homens. Essa característica é importante para que você, mulher idosa, leve em consideração no momento do voto candidatos e candidatas que tragam propostas de políticas públicas e de desenvolvimento voltados para você. Porém, não se engane, ter candidatos idosos eleitos não é suficiente. É necessário que cobremos dos nossos representantes as pautas de interesse da população idosa em seus programas de governo, pois quanto maior é a participação dos idosos na vida política, mais capacidade de transformar a realidade social eles terão. E só para você saber, entre os anos de 2002 a 2018, o TSE registrou um aumento de 2.795 candidaturas de pessoas idosas. Mas vamos entender melhor o que significa a magnitude do voto do idoso, com o seguinte exemplo. Imagine que nas eleições de 2018, todo o público idoso votou no mesmo candidato à presidência do país. Vamos chamá-los de José de Souza. Se isso tivesse acontecido, o candidato teria recebido aproximadamente 28 milhões de votos. Esse número seria o suficiente para o nosso candidato fictício ultrapassar o candidato que ficou em terceiro lugar nas eleições à época. Pois é, como podemos ver, o voto do público idoso pode ser decisivo não só nas eleições deste ano, como nas próximas. Mas se eu não te convenci da importância do seu voto até agora, deixa eu te dar mais uma última palavrinha. Quanto mais eleitores idosos comparecerem às urnas, maior será a probabilidade dos políticos perceberem as necessidades dessa parcela da população. É com o seu voto que podemos criar uma cultura que luta pelos seus direitos, contribuindo assim para uma sociedade mais justa e democrática. Então é isso, pessoal. Espero ter te convencido da importância do seu voto. Esse vídeo é uma produção dos alunos do curso de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba. Tchauzinho e até mais!